Oi, sexto ano, vocês estão bem? Vamos falar mais um pouco de algodão. Na aula anterior à aula dos produtores e exportadores de algodão, nós vimos as etapas que o algodão passa, desde a sua plantação até ele se tornar um algodão pluma, sem sujeirinhas nenhumas. Hoje nós vamos ver o processo de criação do tecido de algodão. O algodão em caroço, que é produzido em propriedades rurais, transforma-se em algodão em pluma nas algodoeiras. Em fio de várias especificações na fiação. Em tecido cru na tecelagem. Em tecido estampado, na tinturaria e acabamento. E em roupas e outros produtos, na indústria de confecções. Assim, finalmente, são distribuídos pela estrutura varejista, que é especializada em confecções de vários tipos, toalhas, lençóis, panos, cortinas. Mas qual é o processo de criação do tecido? A fibra de algodão se sujeita a vários processos, até chegar à fase final do tecido. E ela é resistente, hein? Olha, vocês vão ver. Os processos mais utilizados são, quando eu digo mais utilizados, que no meio desses existem alguns processos para tirar os pelinhos do fio e do tecido que não vão ser mencionados, certo? O fio, uma vez limpo, o algodão, aquele algodão pluma, e pronto para ser transformado em tecido, o algodão é colocado no processo de fiação. Grandes máquinas que podem processar até 45 quilos de algodão por hora, pegam a fibra e torce, dobra e vira um fio. Essas máquinas giram o fio até que ele tenha a textura que a indústria quer, certo? Conforme esse material é torcido, ele vai sendo armazenado em bobinas. Então, aqui ele está em grandes tonéis, vai passando pela máquina na sua figura à esquerda e está vendo as bobinas sendo formadas. Essas bobinas vão para um equipamento chamado tear. Agora estamos na tecelagem. A tecelagem é um dos processos mais importantes para transformar o fio de algodão em tecido. A tecelagem é o processo de tornar o fio entrelaçado em um padrão horizontal e um padrão vertical, para que os fios se tornem no tecido desejado. Então, repara que para fazer tecido, são 2 fios que vão ficando entrelaçados, vários juntos, né? Mas sempre 2, uma na horizontal e outro na vertical. O entrelaçamento é feito no tear, que nas grandes fábricas de tecidos são equipamentos bastante modernos e controlados por computador. Estão vendo aí esses grandes teares mecanizados? Quantos fios vão chegando e olha as bobinas enormes de pano. Tá? Eles podem produzir pilhas, rolos e rolos de algodão, certo? É muito parecido esse método com o que os antigos tecelões usavam nos teares manuais. Olha aí na sua direita.
Tá vendo? Olha quantos fios, e aí eles vão pondo um fio na horizontal, um na vertical, para poder sair o tecido. No final, você vai ter links para poder ver como é essa produção, quão barulhenta ela é. Pronto, o tecido agora vai ser tingido. O tingimento é a mudança da cor do tecido por meio de tratamento com corante. Eu recebi excelentes textos de pesquisa de vocês sobre o tingimento. Só que esses textos, eles eram com muitos termos químicos, que são ainda que não são do conhecimento de vocês. Portanto, eu fiz uma revisão nesses textos antes de colocar algo sobre o tingimento. Os tecidos resultantes do processo de tecelagem não são branquinhos ou coloridos. Eles possuem uma cor indefinida. É puxado para o creme, mas bem clarinho. Não é branco. Ah, mas eu tenho tecido de algodão branco. Sim, para que ele permaneça branco, ele recebe lavagens. Vai tornando esse tecido branco. Agora, se você precisa de um tecido de cor diferente, vai ter que tingir. Existem firmas especializadas em tingimento de tecidos. Antes do tingimento, os tecidos são lavados com cloro. Para quê? Para poder remover óleos e ceras. Ah, o tear suja o fio e faz o tecido ficar sujo? Não! Esses óleos e ceras são naturais da fibra. Não se enxerga. E se eu não tirar isso, o que acontece? O corante não vai pegar de maneira adequada. Aí, depois de lavados, aí vamos começar o tingimento. Para colorir os tecidos, primeiro é necessário tratá-los com algumas soluções químicas, entre elas a soda cáustica. Para quê? Para os poros entre os fios ficarem maiores. E assim a fibra vai melhor assimilar, vai melhor pegar a cor. Depois que eu faço esses banhos em soluções químicas, os tecidos vão ser o quê? Lavados, para tirar o excesso desses produtos químicos. São esticados em um suporte de metal para ficar esticadinho, para ficar liso, não ficar enrugado, continuar na mesma estrutura do que ele foi feito. Aí, então, ainda úmido, eu vou colocar dentro das soluções com os pigmentos. Comercialmente, existe uma infinidade de corantes disponível no mercado e, principalmente, cada ano, cada estação do ano, as pessoas, os estilistas, querem cores diferentes. Então, são produzidos, fabricados corantes diferentes, de acordo com o que o mercado quer. Ô, professora, mas às vezes existem tecidos estampados com listras. Como é? É que na prática é possível você tingir os fios antes de produzir o tecido. Isto permite obter tecidos com várias estampas coloridas. Não vamos confundir tecidos estampados, onde você vai colocar a estampa de um bichinho, de qualquer outra coisa. É diferente, tá certo? Olha, você tem o fio colorido, já atingiu o fio, porque não tem jeito, o fio do algodão é clarinho. Ao tecer, você vai obter os
tecidos coloridos. Como eu disse acima, estampas. Essa padronização você pode fazer o quê? Lá no computador do TEAR. E padronizar que você quer fazer listado, xadrezado, certo? Com as cores que você quer. Lá no TEAR computadorizado. Há outras maneiras de tingimento. Não são tingimentos industriais, com uma quantidade enorme de tecido sendo tingido. São tingimentos com produção, com quantidades menores. O tingimento manual. Ele é bem mesmo manual. Olha, eles preparam as soluções na cor que quer, usando os mesmos corantes que você encontra no mercado. E mergulha o tecido e põe para depois escorrer. Existe também aquele tingimento artesanal, onde tem produções mais limitadas ainda e bem específicas, feito por um grupo de pessoas em ateliês, que usam produtos naturais, tá? Olha, repolho roxo, jabuticaba, beterraba, casca de cebola, certas raízes e plantas da natureza, para ficar um tecido bem diferenciado, bem específico. Você acabou de tecer, você tingiu e aí vai até o consumidor. Os tecidos devidamente processados e tingidos são enviados aos mais diferentes fabricantes de produtos têxteis e chegam até os consumidores na forma de toalhas, lençóis, vestimentas. O algodão, voltado para a produção de artigos têxteis, tem desempenhado um papel de grande importância no processo de desenvolvimento do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque a indústria têxtil foi a primeira indústria que fez parte do nosso processo de industrialização, ou seja, nosso processo de industrialização começou com a indústria têxtil. Tem atividade para fazer, pesquisa mais propriamente dito, porque as nossas aulas sobre o algodão estão terminando. Falta só falar sobre o trabalho escravo na indústria têxtil. Então, vamos fazer pesquisa sobre outros tecidos de nossa roupa no dia a dia. Poliéster. 7 alunos vão fazer pesquisa sobre o poliéster. A seda. 6 alunos que deverão fazer pesquisa sobre a seda. Lã, 7 alunos. E o algodão colorido, 6 alunos. Vocês estão percebendo que eu não determinei quem vai fazer o quê? Por quê? Vocês se organizaram muito bem nas pesquisas sobre o algodão. Organizem-se também e depois me comuniquem, tá bom? Então, como sempre, as referências bibliográficas também são acrescentadas lá na Agenda Edu, se você quiser vê-las, tá? Assistir mais alguma coisa sobre o processo, a cadeia de fabricação do tecido. Essa imagem você vai aprender nas suas aulas de história sobre a Revolução Industrial. Crianças trabalhando, só mulheres trabalhavam na indústria têxtil e elas trabalhavam numa jornada imensa, imensa. Sempre faz muito barulho na hora de tecer. Então, elas tinham um trabalho muito difícil, muito estressante. Lá, na Revolução Industrial, vocês vão ouvir alguma coisa sobre essas mulheres, certo? Um beijo para vocês. Espero que fiquem muito bem. Até a próxima aula.